Olá a todos, hoje iremos apresentar o tema Lei de Faraday, tema do nosso relatório 8 da nossa disciplina de Laboratório de Eletromagnetismo. Os discentes dessa apresentação é Marcos Túlio Ferreira e Lohane Mayra. A docente é a Úrsula do Carmo Rezende. Bom, baseado na lei de Biot-Savart, onde uma corrente elétrica ela gera um campo magnético, Faraday iniciou seus estudos, que possibilitou descrever que esse fenômeno, de maneira análoga, porém a gente vai olhar ele pela corrente, gerada pela variação do campo magnético. Basicamente o que o Faraday pensou é o seguinte: se eu consigo gerar uma corrente através, ou se eu consigo gerar um campo através da circulação da corrente em uma bobina, eu consigo gerar uma corrente através da circulação do campo naquela bobina. Bom, então o Faraday conclui que a tensão induzida, da força eletromotriz, ela é proporcional, ao produto do número de espiras dessa bobina vezes a variação do fluxo em relação ao tempo. Então, a gente pode perceber nessa animação ao lado que quanto maior o número de bobinas, maior o número de espiras na minha bobina, perdão, a intensidade luminosa da lâmpada é maior do que se fosse uma bobina com menor número de espiras. Nós fizemos alguns ensaios no laboratório, a gente considerou duas bobinas, para ter uma intensidade maior, de mesma polaridade, No primeiro nós identificamos as polaridades das bobinas para a intensidade ser maior, porque se uma bobina fosse oposta, se a polaridade de uma bobina fosse oposta à outra, ia ter influência e essa intensidade ia reduzir. Então, primeiro identificamos a polaridade das bobinas e colocando as duas alinhadas, uma em cima da outra, e com a certeza que essa intensidade de campo seria maior. A segunda configuração foi feita com um laço mais ampliado em relação à região dos indutores, então a gente percebe que a tensão induzida teve uma redução. Então isso explica porque as linhas de força, que estão saindo da região dos indutores, a linha de fluxo desse campo magnético gerado pelos indutores, ele ele tá fazendo seu trajeto de ida e volta, para o campo magnético. Ou seja, está saindo da região norte do campo magnético, está retornando à região sul. Então a tendência dessas linhas são se anular, Então a gente percebe que quanto maior for o laço, menor vai ser essa tensão induzida nos resistores, devido a esse movimento, das linhas de fluxo. Então a gente pode perceber no slide anterior, por exemplo, que por o laço está muito apertado, então ele só pega a linha de fluxo saindo da região dos indutores. Então por isso tem uma tensão induzida maior. Nós fizemos agora uma configuração totalmente diferente. A gente pegou esse laço, deixamos de abraçar os indutores e deixamos ao lado dos indutores, de uma forma externa. Então a gente pode perceber que as linhas de fluxo reduzem ainda mais, que não pega toda a região de, dessa variação de fluxo gerado, pelos indutores. Então a gente pode perceber que a tensão induzida nos resistores se reduz drasticamente em relação o laço estar abraçado na região dos indutores. Se a gente aumentar esse laço fora da região dos indutores, nós percebemos que a tensão induzida aumenta, porque ele pega uma maior quantidade de linhas de fluxo saindo dessa região dos indutores. Lógico que não pega grande quantidade, igual pegaria, por exemplo, se tivesse o laço abraçado, mas pega uma maior quantidade de linhas de campo. A gente pode chegar a concluir também, fazer uma discussão aqui breve,
que a gente tem dois resistores equidistantes, né, como foi feito em relação a essa questão dos laços, né, no núcleo, né, do indutor. Então nós temos dois resistores equidistantes de ligados de forma paralela e envolvendo, né, um núcleo indutor, no caso as duas bobinas. Então esse núcleo ele vai gerar um campo magnético e esse campo magnético vai gerar uma corrente, né, induzida. Essa corrente, né, gerada pelo campo, perdão, não induzida. Essa corrente gerada pelo campo, ela vai induzir uma tensão nesses resistores. É, pode ser, mesmo sendo resistores de valores diferentes, transformam, né, dois valores de tensão diferentes, então se contrapõe um pouco a lei de Kirchhoff para tensão. Então a gente pode perceber aí a questão do fenômeno de indução, né, de um campo magnético em um sistema, né, num circuito. Gostaria de agradecer a todos que puderam assistir esse relatório nosso e até a próxima. Tenham um bom dia.